Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou a Maria Clara Pinheiro, jornalista da Bons Fluidos, e hoje nós vamos falar sobre um tema que vem ganhando muito espaço, a saúde mental. Nos últimos anos, nós temos nos preocupado cada vez mais com o nosso emocional e principalmente com o bem-estar. A gente também se preocupa como as relações têm afetado o nosso dia a dia. Para falar sobre isso, eu trouxe a psicóloga Marilene Cade, que também é pós-graduada em psicossomática. Seja muito bem-vinda, Marilene. Para começar, eu vou te perguntar o que é a dependência emocional. Explica um pouco pra gente. Maria Clara, é um prazer estar aqui com você, com vocês, e falar sobre esse tema. É muito necessário falar sobre a dependência emocional, porque muitas pessoas estão presas a relacionamentos, a sentimentos, a emoções, a padrões de comportamento, por exemplo, sentimentos e emoções, medo, culpa, ansiedade constante, baixa autoestima, sentimento de desvalor, a pessoa sente que não tem valor nenhum, e tudo isso causa um prejuízo na sua liberdade emocional, tá? E a pessoa não sabe que isso tem nome, é dependência emocional. E essa dependência emocional, ela vai limitando a pessoa na sua vida se a pessoa não reconhece, não tem consciência desse padrão de comportamento e não muda isso. Isso prejudica a vida dela, a qualidade de vida dela, a saúde mental dela, os relacionamentos dela e vai impactando cada vez mais o seu equilíbrio emocional. E às vezes elas nem percebem, né? E elas não percebem por não ter essa consciência do que é a dependência emocional. E elas também podem até confundir um apego saudável com a dependência emocional. Então, o que você falaria para as pessoas para diferenciar essas duas relações? Por exemplo, na dependência emocional, o que envolve a dependência emocional? A necessidade constante de validação, de aprovação, precisa estar de qualquer jeito do lado da pessoa, sente que não consegue viver sem aquela pessoa, sentimento de desvalor e uma forte baixa autoestima. Então, se você sente tudo isso, você já é emocionalmente dependente. Imagina você depender o tempo todo do olhar de aprovação do outro num relacionamento, da validação do outro para se sentir viva. Então, a pessoa necessita do outro para se sentir bem e se sentir completa. No caso do apego saudável, do amor saudável, não. Existe ali uma troca equilibrada, em que a pessoa ela não depende do outro para ser feliz com ela mesma. Ela é feliz, mas ela também está num relacionamento feliz, em que existe uma troca equilibrada. Quando não há essa troca e a gente tem aqueles sentimentos da dependência emocional, aquela baixa autoestima, da onde vêm esses sentimentos? De algum momento da infância, de alguma relação familiar? A dependência emocional, ela não nasce naquele relacionamento. Ela se revela naquele relacionamento. Então a pessoa tem uma dependência emocional que ela pode ter desenvolvido essa dependência por vários fatores, mas geralmente as causas estão em relacionamentos instáveis na infância, então insegurança, falta de afeto, sentimento de abandono, de rejeição, ou então também na superproteção, onde a pessoa não consegue se colocar, não consegue formar a sua estrutura psíquica da forma como tem que ser para ter uma autonomia, né? Acontece também com traumas emocionais. Então são vários fatores que podem levar à dependência emocional, incluindo
a crença central, né, de desvalor e baixa autoestima. Então a gente pode afirmar que tem algumas pessoas que podem ter maior propensão a desenvolver uma dependência emocional. E essas pessoas, elas também podem desenvolver não só em relacionamentos amorosos, como com amizades, relacionamentos familiares também? Sim, a dependência emocional, aquele que é emocionalmente dependente, ele leva isso para todas as relações, né? Todos os seus relacionamentos. Então, acontece no relacionamento amoroso, mas pode se deslocar para uma amiga, para um amigo, para um chefe, ou para uma pessoa que trabalha junto. Pode se deslocar para todos os tipos de relacionamentos. Vai existir ali a dependência emocional, que muitas vezes, por exemplo, no caso do chefe, ela vai ultrapassar todos os seus limites para poder fazer tudo o que aquele chefe quer, poder fazer cada vez melhor, sem se preocupar com o tempo que ela está, por exemplo, no limite dela. Ela não vai pensar nisso, ela vai fazer de tudo para que ela consiga manter aquele vínculo com aquela pessoa, não respeitando inclusive os seus limites. Mas isso significa que essa pessoa, ela está em uma relação abusiva? Não, nem sempre o dependente emocional, ele está numa relação abusiva, ele entra numa relação abusiva ou ele permanece ali. O que que acontece? A dependência emocional, a pessoa ela é muito submissa, então ela é muito dependente do outro. Então ela pode até tolerar muitas situações que são prejudiciais, que são tóxicas, se ela estiver num relacionamento tóxico, para não romper aquele vínculo. Mas nem sempre o dependente emocional está dentro de um relacionamento tóxico, mas existe uma grande chance do dependente emocional entrar no relacionamento tóxico e permanecer nele devido à sua dependência, à sua submissão, à sua necessidade de estar com alguém, mesmo que aquele alguém não seja bom para ele, para ela, mas para não romper aquele vínculo. Ele precisa, o dependente emocional precisa do outro, porque ele não aguenta ficar sozinho, ele não suporta a sua dor, o seu vazio. Aquilo tem que ser preenchido, mesmo que seja de forma negativa. E quais são as consequências desses sentimentos, dessa relação, principalmente quando ela se torna abusiva? O relacionamento abusivo, ele é ruim de todas as formas, né? Então, o que que acontece? A pessoa que é dependente emocional, ela tem que ter consciência desse padrão de comportamento dela, né? Ela precisa reconhecer isso, porque geralmente a dependência emocional, a pessoa desenvolveu por experiências, por aprendizado, tá? Então é totalmente possível transformar isso, ressignificar isso. E não deixar que isso perpetue pela vida toda, de jeito nenhum. Então faz muito bem quando a pessoa tem informação, ela reconhecer os sinais da dependência emocional e pensar, puxa vida, eu sou uma dependente emocional, eu vou mudar isso, eu vou transformar isso. Porque eu não quero me envolver num relacionamento tóxico, que isso vai ser ainda muito pior, porque às vezes o dependente emocional, ele está dentro de um relacionamento que não é tóxico, que a pessoa até faz de tudo para compreender, para ajudar, só que não dá. O vazio que a pessoa sente, o dependente emocional, ninguém consegue preencher, ele tem que se tratar. A cura é dentro dele, é sobre ele, não é o outro, é ele. Então ele tem que reconhecer esses sinais e buscar ajuda. Quais são os sinais da dependência emocional mais fáceis para a pessoa que está assistindo o programa falar, não, eu me reconheço aí. Então,
medo intenso de perder o outro, ansiedade constante, qualquer coisa, qualquer distância, qualquer ausência, o dependente ele já entra numa ansiedade assim muito forte, baixa autoestima, sentimento de desvalor, necessidade de estar sempre junto. Se a pessoa faz qualquer coisa, ela evita qualquer tipo de conflito para evitar o rompimento da relação. Então, ela está sempre fazendo o possível, inclusive deixando de fazer o que gosta, de fazer coisas que lhe agradam, que vai de encontro à sua identidade, para fazer tudo o que o outro gosta. Ela anula a sua própria identidade para viver a identidade do outro, para tentar de todas as formas manter aquele vínculo, manter aquele relacionamento. E quando ela se anula, que impactos ela sente na sua vida profissional, na sua vida pessoal ou até nas outras relações? Como ela é muito dependente e ela não quer romper com aquele vínculo, ela vai, aos poucos, ela vai deixando de saber exatamente, ela vai perdendo a sua identidade. Ela vai dar conta disso em alguns momentos da vida dela. Quando, por exemplo, a outra pessoa falar, olha, decide você, e ela perceber que ela não consegue mais decidir nada. Escolhe você, ela não consegue escolher, porque ela se perdeu. Houve uma fusão da identidade dela com a identidade do outro, onde prevalece a identidade, as escolhas, os gostos do outro. E aí ela vai perceber que ela se perdeu, que ela foi perdendo a identidade dela ao longo da vida dela, desse relacionamento dela, mas principalmente ao longo da vida dela. Porque cada vez que ela está num relacionamento, vai acontecer isso. Enquanto ela não se tratar, enquanto ela não reconhecer, enquanto ela não superar isso, enquanto ela não fortalecer a autoestima dela, ela vai continuar o quê? Nesse ciclo. E nesse momento ela cria também outras dependências, né? Por exemplo, a dependência financeira. E você acha que quando tem essa dependência financeira também, que acontece muito em relacionamentos abusivos, ela intensifica a dependência emocional e aí fica mais difícil para a pessoa sair? Olha, falando então de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, são vários fatores que impedem uma pessoa de sair de uma relação dessa, como eu falei, já alguns deles dentro da dependência emocional, tá? E entre eles, além do medo, além da baixa autoestima, do sentimento de desvalor, de não acreditar no seu potencial, de não acreditar em si mesma. Então, o que eu vou fazer da minha vida sem ele? Se é ele que me completa, é o olhar dele que me segura, né? Que me sustenta emocionalmente, porque quando nós falamos em dependência emocional, nós não estamos falando exatamente de excesso de amor, nós estamos falando em insegurança, em vazio, né? Em necessitar do outro, porque o outro é a sua sustentação, sustenta o seu equilíbrio, sustenta a sua estrutura psíquica. Então, no caso de um relacionamento tóxico, como você falou, um dos fatores que pode, associado a outros, fazer com que a pessoa não saia daquilo, pode ser sim a dependência financeira. Então, ela já é dependente emocional, soma-se a isso, associa-se a isso a dependência financeira e vários outros fatores, ela tem muita dificuldade sim de sair desse relacionamento. Por isso é muito importante estar atento aos sinais de um relacionamento abusivo. Quando tem aquele muito controle, quando manipulação, muitas vezes começa de forma sutil. Olha,
fica comigo, você está indo visitar muito seus pais, fica aqui comigo, não, ao invés de sair com seus amigos, vamos sair eu e você, o que você quer fazer hoje? Então, vai distanciando a pessoa da sua rede de apoio, de amizades, dos seus familiares, vai afastando cada vez mais ela, vai fazendo com que ela fique somente ali com a outra pessoa, pode ser ele, pode ser ela, tá? Então, é estar atenta, começou a controlar muito, falar, dizer que está com ciúme, olha, eu tenho ciúme, porque tudo isso vai escalando, vai aumentando, tá? Então, às vezes é uma, fala que a pessoa tá feia, você não vai sair com essa roupa porque você tá feia, essa roupa ficou feia em você, isso já abaixa ainda mais a autoestima do outro. Essa roupa tá muito curta, eu tenho ciúme porque eu gosto muito de você. Então são situações assim, são verbalizações que você vai percebendo que se você não impor limites, isso vai escalar, isso vai evoluir, tá? Então passa de um abuso psicológico, pode chegar num abuso físico, né? Quais dicas você dá para as pessoas que identificaram que estão nesse relacionamento, para elas conseguirem sair dele? Primeiro, reconheça, tenha consciência de que você é dependente emocional e que isso só te prejudica e isso pode te fazer, inclusive, entrar em relacionamentos abusivos, tá? E te prejudicar ainda mais. Então, reconheça com informações, com consciência, tenha consciência do seu modo de amar, porque é o modo de amar e de ser amado que tem que ser trabalhado, tá? Então, tem que trabalhar a autoestima, tem que trabalhar a sua autoconfiança, tem que descobrir qual é a raiz desse medo, esse medo de perder. Quando começou esse medo de perder? Por quê? Para poder romper com isso. Tem que romper com esse medo e tem que se fortalecer. O medo, ele não pode ser o núcleo central da sua vida, porque esse medo ele vai te enfraquecer cada vez mais. Então, a pessoa ela tem que ser forte o suficiente, ela tem que ter autonomia emocional suficiente, estrutura psíquica para ela impor os seus limites, para ela se colocar numa relação leve, saudável, com equilíbrio, onde existe uma troca. Ela tem que saber quando ela está num relacionamento saudável, quando ela não está num relacionamento saudável, quando ela está muito dependente do outro, porque muitas vezes o outro mostra isso, quando não é uma relação tóxica. O outro até mostra, tá? Então, ela reconhecer isso, ouvir também o que os familiares, os amigos falam e buscar ajuda numa terapia, fazer psicoterapia, deixar de lado esse tabu, essa coisa de que, isso não é para mim, isso aí, terapia é para coisa para louco, é para quem está doente mental. Não, a terapia ela vai te ajudar no processo de autoconhecimento, saber de si, reconhecer a sua essência, os seus valores, as suas qualidades, vai reestruturar a sua autoestima, a sua autoconfiança e você vai se colocar muito melhor, com muito mais leveza nos relacionamentos, em todos eles, tá? E para a sua qualidade de vida. Então isso só vai te fazer bem em todos os aspectos, incluindo saúde mental, emocional, para a sua vida. E para encerrar, Marilene, você falou muito sobre autoestima e como ela é importante para as pessoas criarem relacionamentos saudáveis. Mas como que elas constroem essa autoestima? A autoestima ela é construída principalmente na infância, tá? Então, as suas crenças centrais sobre si mesmo, seus valores, a sua autoestima, a sua autoconfiança, elas são construídas principalmente na primeira infância. Mas ao longo da vida, elas também podem ir sendo alteradas, então, para melhor ou para pior. Vai depender das experiências ao longo da vida,
né, do que vai acontecendo. Muitas vezes a pessoa ela tem até uma autoestima um pouco boa, é boa a autoestima, mas vão acontecendo algumas coisas que vão mexendo com isso. Então, relacionamentos que terminam de forma, com rupturas assim, que mexem com o emocional dela, com a autoestima, traumas, algumas coisas vão acontecendo que vai baixando sua autoestima. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, reconstruído ao longo da vida. E é totalmente possível, tá? Você reconstruir ou construir uma boa autoestima e autoconfiança. Busque ajuda especializada, com psicólogo, faça terapia, você vai ver como é possível ter uma boa autoestima, que vai assim fazer com que você conquiste tudo o que você quer na sua vida. É essa mensagem que fica, né? Sempre é possível a gente ter de volta o nosso emocional, o nosso bem-estar. Busque ajuda, porque é possível. Não fique, não leve para a sua vida inteira essa dependência emocional. Se trate, se cuide. Passe a ter autonomia, a ter equilíbrio emocional na sua vida.